A paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Queridos irmãos e amigos, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, a missa do sétimo dia fundamenta-se no livro dos Macabeus. Neste livro, Judas Macabeus ordena que façam sacrifícios no templo de Jerusalém pelas almas de seus soldados que foram mortos em batalha. Em 2 Macabeus, capítulo 12, do versículo 41 ao versículo 46, diz: santo e salutar pensamento este de orar pelos mortos. Mas, a bem da verdade, é importantíssimo dizermos claramente e sem medo de errar que não é santo e nem salutar orar pelos mortos. É importantíssimo dizermos também que 1º e 2 Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Baruque, Oração de Manassés, 1º e 2 Esdras, Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, a carta de Jeremias e algumas histórias que acrescentaram nos livros de Esther e Daniel, são livros escritos chamados de apócrifos. A palavra apócrifo significa oculto. Sabiam disso? Agora, por favor, prestem muita atenção no que eu vou lhes dizer. Esses livros, chamados apócrifos, não fazem parte da Bíblia hebraica, não fazem parte da Bíblia evangélica e protestante, e não deviam fazer parte também da Bíblia católica. Por quê? Porque não são livros. Porque não são livros inspirados pelo Espírito Santo. E nestes livros, a história é escrita do ponto de vista humano. Muitas vezes fantasiosa, falha, mentirosa e imprecisa. São Jerônimo, quando fez a tradução da Bíblia do grego e do hebraico para o latim, entre o ano de 380 a 420 depois de Cristo, a chamada Vulgata Latina, não incluiu os livros de 1º e 2 Macabeus. São Jerônimo dizia que os livros apócrifos apresentam elementos falhos e que requer grande perícia para achar ouro na lama. Entretanto, na metade do ano de 1500 depois de Cristo, no Concílio de Trento, os livros apócrifos foram incluídos na Bíblia Católica. A Igreja Católica diz que a missa do sétimo dia, chamada de Requiem,
é para descanso da alma do defunto, porque ele irá para o purgatório, passará por um processo de purificação e depois irá para o céu. Eles, as almas, diz a Igreja Católica, precisam de muita oração. Queridos irmãos e amigos, isso é uma grande e deslavada mentira. Não tem apoio bíblico, não tem respaldo bíblico. Existe um provérbio popular muito conhecido que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. E, infelizmente, espiritualmente falando, existem muitos que não querem enxergar a verdade. Existem 2 versículos na Bíblia que os católicos apresentam para defender a missa de 7º dia por intenção da alma dos defuntos. O primeiro versículo está em Gênesis capítulo 5, versículo 10. Esse versículo fala da morte de Jacó. Quando o patriarca Jacó morreu, José ficou de luto 7 dias. Agora prestem muita atenção. José, seu filho, não mandou rezar uma missa por intenção da alma de seu pai Jacó. A Bíblia é bem clara. Ele ficou de luto 7 dias. A palavra luto significa um sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém querido. Nada mais do que isso. Em alguns países, esse sentimento de tristeza profunda é acrescido com uma cor de vestimenta que muda de um país para outro. No Brasil, por exemplo, quando se está de luto, usa-se o preto. Na África do Sul, é o vermelho. No Egito, o amarelo. Na Índia, castanho ou branco. Na Tailândia, roxo. No Irã, azul, etc. O segundo versículo que a Igreja Católica apresenta para defender a missa de 7º dia está em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. A Bíblia diz que quando o rei Saul morreu, seus soldados queimaram seu corpo e depois enterraram debaixo de uma árvore, fazendo um jejum de 7 dias. Fazendo um jejum de 7 dias. Ficaram tristes pelo falecimento de Saul, e fizeram um jejum de 7 dias. A Bíblia é bem clara. Eles fizeram um jejum. Eles não fizeram uma missa por intenção da alma de Saul. Antigamente, a missa de Requiem era rezada no 5º dia, aliás, no 3º dia da morte. Por quê? Porque Cristo passou 3 dias e 3 noites no sepulcro. Depois,
passou a ser rezada no 30º dia do mês. 30 dias. Um mês. Depois, passou a ser realizada no aniversário do falecido. E por fim, no 7º dia. Porque Deus, depois que criou tudo o que existe, descansou no 7º dia. Mas é importante esclarecermos que Deus, o Todo-Poderoso, não morreu no 7º dia. Ele descansou de tudo o que tinha feito. O 7º dia é um dia alegre, abençoado e santo. Para terminar esse nosso estudo, prestem muita atenção no que vou lhes dizer. Prestem muita atenção nessas últimas palavras que eu vou lhes dizer. Primeiro, não existe alma. A palavra de Deus diz que Deus, o Todo-Poderoso, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o espírito, o oxigênio, o ar. E o homem foi feito alma vivente. Não existe um ser dentro de nós que sobrevive com a morte. Essa história de que a alma que somos nós não morre é diabólica. Surgiu lá no Éden, através da serpente. A morte, está bem claro na Bíblia, é resultado do pecado, é consequência do pecado. E Deus, o Todo-Poderoso, advertiu Adão a respeito disso. Segundo, se não existe alma, para que rezar uma missa de 7º dia por intenção da alma do morto? Não é bíblico, não é santo, não é salutar. Terceiro, não existe na Bíblia nenhuma menção sobre o purgatório. Isso é uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós já falamos sobre isso. Nós já falamos sobre purgatório, sobre alma, espírito. Procurem, por gentileza, em nosso Face. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus diz, ou melhor, existe um ditado popular muito conhecido que diz: pior cego é aquele que não quer enxergar. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se deixem levar pelas mentiras, não se deixem levar pelas tradições. Saiam dessa. Estudem com muita vontade a palavra de Deus. Que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos. Amém.